Bom, pessoal, conforme prometido, né, nessa aula eu vou fazer para vocês aí uma demonstração de uma aplicação com software SCADA, partindo do zero, tá? Então aqui eu tenho um PLC, eu acho que eu mostrei, se eu não me engano eu mostrei para vocês na aula passada, né? Esse cara aqui é o Micro 820 da Rockwell, tá? Então aqui eu tenho um Micro 820 da Rockwell. Tem aqui conectado, ele está conectado ao meu computador via Ethernet. Deixa eu passar aqui, via Ethernet, ok? Eu tenho aqui dois sensores indutivos PNP. Olha aqui. Tenho dois sensores indutivos aqui. Deixa eu mostrar aqui. Tenho dois sensores indutivos aqui. Está um pouco escuro aí. Tem dois sensores indutivos PNP que estão conectados em duas entradas digitais desse CLP aqui. Vocês podem perceber que eles estão conectados em duas entradas digitais desse CLP, tá? E o intuito aqui é mostrar para vocês como desenvolver aí, né, uma aplicação do software SCADA do zero, desde o CLP até a configuração do software SCADA em si e a criação aí dos objetos gráficos, configuração do driver, etc. Tá? É uma aula aí demonstrativa, tá bom? Então vamos começar com o PLC. Eu vou programar aqui esse CLP da Rockwell. Esse CLP aqui, ele é programado através do software CCW, né? Que é um modelo, que é um software, né, que a gente utiliza para trabalhar com a linha Micro 820. Micro 800, né? Família Micro 800. Aí da Allen Bradley, que é da Rockwell. Perdão, pessoal, deu uma travada aqui na língua. Fiz as configurações de rede necessária para comunicar com esse PLC. Ele vai se comunicar aqui numa rede local. Já fiz a configuração de IP, tá? E vou criar aqui o meu projeto. Esse meu CLP é o Micro 820. O modelo que eu tenho aqui é o 2080 LC20 QBB, tá? Deixa eu só confirmar se é esse mesmo. 12 entradas, 4 analógicas, saída referência, é isso aqui mesmo. Bom, a versão do firmware, né, que eu estou trabalhando com esse carinha aqui é a versão 11, tá? Então vou criar aqui o meu projetinho. Vou selecionar ele, vou adicionar aqui no meu projeto. Vamos criar aqui. Ok. Criei o meu projeto. Primeira coisa que eu costumo fazer no CLP, gente, é fazer a configuração de rede, tá? Então vou vir aqui na aba Ethernet. Eu vou selecionar aqui a opção configuração de IP. Para esse CLP aqui, deixa eu só confirmar qual é o endereço de IP que eu estou trabalhando com o meu computador aqui, ó. O meu computador, eu estou trabalhando com a faixa de IP 192.168.0.10. Então, para esse CLP aqui, eu vou colocar o IP 192.168.0.11, tá? 192.168.0.11 com a máscara 255.255.255.0. Basicamente, essa é a configuração de rede que eu tenho que fazer aí, tá? Outro ponto que eu tenho que trabalhar aqui é a conexão aqui, o caminho da conexão que eu criei aqui no RS, o RS Links, né? O RS Links seria um software que faz o gerenciamento de conexão aqui do CLP. Eu criei aqui uma conexão chamada local new, né? Então eu tenho que chamar essa configuração de rede aqui. Então vou chamar aqui no local new, ó, aqui, vou localizar aqui, vou chamar essa configuração que eu acabei de criar aqui, que é local new, essa daqui. Pronto. Tá feito. Agora eu vou para o meu ladder, pessoal. Vamos lá. Programas, adicionar. Eu tenho 3 formas de criar o ladder aí. Texto estruturado, ladder ou diagrama de blocos, né?
Se você não lembra o que é cada uma dessas siglas, né, o que significa esses modelos de linguagem de programação, vou pedir para você fazer uma revisão naquela aula de CLP, porque lá eu expliquei detalhadamente, né, o que é cada uma daqueles modelos de linguagem de programação lá, tá, para se programar um CLP. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o ladder, tá, que é o padrãozão aí, né, e também é o que eu ensinei para vocês, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, gente, é colocar um contato, né, normalmente aberto, um contato direto, que também é chamado de examina-se 1, né, vou colocar um contato direto. E esse contato direto, eu vou colocar ele para fazer uma varredura no meu primeiro sensor indutivo aí, que é o sensor que está conectado na entrada I00, tá? Então eu vou chamar aqui a entrada I00, tá? Então vou chamar aqui, ó, a entrada I00. Tá? Opa, perdão. Perdão, gente. I0 ponto. E ali ele criou uma... Perdão, ele criou uma variável. Tem que chamar aqui. Aqui, ó. IDI00, perdão, gente, essa daqui, ó, IDI seria a entrada, né? DI00. E como saída, eu vou colocar uma bobina direta, ou seja, uma saída. Eu vou chamar aqui, neste caso, eu vou criar uma variável chamada sensor1, tá? Vou criar uma variável chamada sensor1. Então, toda vez que eu receber um pulso nessa entrada I00 aqui no meu CLP, que é o sensor, obviamente, que vai me enviar, ele vai mandar bit 1 para essa tag, ou seja, para essa memória sensor 1, e essa memória sensor 1 vai enviar para mim, né, via rede, a informação necessária para que eu possa receber essa informação através do software SCADA, né, e mostrar na tela, tá? Bom, vou colocar mais uma linha e vou repetir aqui o processo, só que dessa vez para o sensor 2, né? Então o sensor 2 aqui, gente, ele está na entrada I01. Então vou colocar aqui, ó, IDI01. Aqui eu vou colocar um contato, uma bobina direta, ou seja, um contato chamada sensor 2. Gente, não se preocupem muito com essa programação que eu estou fazendo, porque aqui é apenas uma demonstração, é um workshop. Eu estou demonstrando para vocês com uma espécie de programação. Eu estou desenvolvendo um projeto de automação aqui neste momento, tá? Então não se preocupem, eu preciso decorar, professor, toda essa nomenclatura, decorar, professor, todas essas entradas. Não. Aqui eu estou apenas fazendo uma demonstração, tá, de como que você programa um modelo de PLC e faz a vinculação dele com o software SCADA, tá? Bom, antes de descarregar para o ladder, gente, eu vou fazer o seguinte, descarregar o ladder no CLP, eu vou vir aqui no micro 820, eu tenho um mapeamento aqui Modbus, esse mapeamento Modbus é a configuração Modbus, ou seja, é a configuração daquelas tags, né? Então tem que falar assim, olha, toda vez que um sensor mandar para mim um pulso na entrada DI00 aqui, essa entrada DI00 vai enviar uma informação para a memória sensor 1, né? Essa memória sensor 1, ela vai estar interligada numa tag de comunicação, né? Essa tag de comunicação vai ter um endereço, e é através desse endereço que eu quero linkar, né? Linkar essa memória aqui do CLP com um objeto gráfico lá no software SCADA, né? E essa memória aqui, ela vai estar endereçada através de uma tag Modbus, tá? Vou atribuir um endereço para ela, ok? E, obviamente, né, como essa memória ela está interligada aqui com uma entrada física, e nessa entrada física eu coloquei o meu sensor, então toda vez, como é um sensor indutivo, né, que detecta objetos metálicos, né, corpos metálicos, toda vez que eu aproximar um corpo metálico na frente desse sensor,
esse sensor vai enviar um sinal de 24 volts para a entrada desse CLP. Esse CLP vai receber esse pulso e desse pulso ele vai armazenar bit 1 nessa variável sensor e essa variável sensor vai escrever bit 1 na tag que vai estar endereçada lá no objeto gráfico do supervisório, que eu vou colocar um LEDzinho lá no supervisório para toda vez que o meu sensor for acionado, acender um LED lá no supervisório, tá? Então a parte de endereçamento aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável, vou chamar a minha variável sensor 1 e aqui eu vou dar um endereço para ela, vou chamar aqui de endereço 10, tá? E o sensor 2 eu vou colocar no endereço 11. Basicamente é isso. O que eu tenho que fazer agora? Compilar o meu projeto. Deixa ele fazer a compilação. Basicamente o ladder que eu tenho que desenvolver é esse aí, gente. Compilei o meu projeto. Agora eu vou fazer o processo aí de download, tá? Vou descarregar o ladder no meu CLP. Vamos fazer o download. Está fazendo o processo de download. Vamos aguardar. Concluiu o processo de download. Vou monitorar o meu CLP agora. Vou mandar ele, colocar ele em modo de execução, tá? Vamos testar o ladder? Olha só, vou testar o ladder. Vou pegar um objeto metálico. Pegar aqui um. Deixa eu pegar um objeto metálico. Aqui, ó, tem um cadeado aqui. Pegar um objeto metálico e vou aproximar no sensor. Ó, aproximei no sensor e ele mandou um pulso para a entrada. Ficou vermelho aí a linha, tá? Vou pegar o outro sensor, vou aproximar um objeto metálico nele, ó. Ficou vermelho, ou seja, está funcionando, tá? Então, para comprovar isso aqui para vocês no vídeo, eu vou até colocar aqui, ver se eu consigo fazer assim, ó. Então tem o primeiro sensor, tá vendo? Vou aproximar um objeto metálico. Na verdade esse é o segundo, né? Que está na entrada DI01 aí, tá vendo? Então vou aproximar o objeto metálico. Ele vai mandar bit 1, vocês estão vendo aqui que o LED do sensor acendeu, tá vendo? Ó? Então ele está mandando bit 1 para a entrada digital do CLP obviamente o CLP está escrevendo bit 1 na variável sensor 2 aí, tá? Então vou trocar aqui agora o sensor. Vou aproximar um objeto metálico aqui no sensor. O sensor detectou, tá vendo? E olha lá como é que ficou a linha no ladder, tá vendo? Toda vez que eu aproximo o cadeado aí no sensor, a linha do ladder fica vermelha, indicando que o sensor foi acionado, a entrada foi acionada, né? E a variável sensor 1 recebeu bit 1. Então ele está mandando bit 1 naquele endereço, naquela tag 10 e 11, aonde eu vou linkar no meu projeto supervisório nesse momento, tá? Não se assustem, gente, em relação a toda essa configuração, não se assustem a todo esse processo, porque aqui, como eu falei para vocês, é um workshop, tá? Esse workshop, ele não é, obviamente, para ensinar vocês não vai habilitar vocês para sair programando o software SCADA aí do zero, né? Ele é apenas para mostrar para vocês um recurso tecnológico, apresentar para vocês esse recurso, tá? Então acredito que a parte aí do PLC está ok, tá? Agora eu vou criar uma pastinha aqui na minha área de trabalho que vai representar para mim o meu projeto do software SCADA. Então vou criar uma pastinha aqui para armazenar meu software SCADA, tá? SCADA. Vou pegar alguns arquivos de configuração que são necessários, tá? Primeiro deles. Vou pegar uma pastinha com imagens e o driver de comunicação. Vou jogar aqui dentro dessa pastinha. O driver de comunicação, gente, é um arquivo que você adiciona no projeto do software SCADA. E dentro desse projeto você faz toda a configuração, né, para que o seu CLP possa trocar dados, né, com o seu projeto, ou seja, com a sua aplicação. Então vamos lá, vou abrir aqui um projetinho novo. Vou criar um projetinho novo aqui no Ellipse. Vou iniciar ele, vou criar uma nova aplicação, tá? Vou chamar aqui essa aplicação de SCADA.
Vou salvar essa aplicação aqui na minha área de trabalho, passa a escada. Eu tenho um arquivo de driver de comunicação, que é esse Modbus. Avançar, avançar, concluir. Vamos lá. Vamos aqui renomear. Aí. Bom, gente. A princípio eu acabei de criar um projeto, acabei de configurar o meu software SCADA. Se eu mandar compilar, olha só o que vai acontecer. Nada. Não tenho nada na tela. Concorda comigo? A minha tela, ela está vazia, ela está branca, né? Não tenho nada na minha tela. Então agora eu preciso inserir os meus objetos, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, na aba propriedades, eu vou inserir aqui uma cor branca. Eu vou inserir aqui o logo da faculdade, tá? Vou pegar aqui imagens, eu acho que eu tenho o logo da faculdade aqui. Tomara que eu tenha, na verdade. Deixa eu ver se eu tenho. Tenho o logo da FAEX aqui, ó. Vou inserir o logo da faculdade aqui, tá? Vou colocar um texto chamado Software SCADA. Vou fazer, gente, um exemplo bem... não vou fazer um projeto bem detalhado em termos de design, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Vou ser mais objetivo aqui. O intuito é mostrar para vocês aí como que se desenvolve, né, a ferramenta, como que é a ferramenta em si, como que é o dia a dia de um desenvolvedor de software SCADA. Vamos colocar aqui um tamanho de letra, vamos colocar aqui a 26, aí ó, software SCADA. Agora eu vou fazer a configuração do driver, olha só. Vamos lá, configurando o driver. O meu driver trabalha com o Modbus, né, na arquitetura TCP/IP. Ele trabalha com a rede Ethernet, que eu estou trabalhando com Ethernet aqui nesse caso, né? E eu tenho que chamar um IP. Qual que é o IP que eu configurei aqui no CLP? O IP que eu configurei aqui no CLP é 192.168.0.11, né? Então tem que inserir essa informação aqui no software SCADA. 192.168.0.11. Dou um OK. Agora olha só que interessante. Vou criar uma tag de comunicação aqui, ó, chamada sensor 1, por exemplo. Vou chamar o meu PLC, que está na configuração 255, ou seja, ele está endereçado na rede 255. Parâmetro 6, que eu quero ler uma tag do tipo booleano. O que seria uma tag do tipo booleana? É porque eu quero ler um sensor seria 0 ou 1, né? O sensor ele vai enviar para mim 0 ou 1. Esse 0 ou 1 vai significar para mim aí uma tag do tipo booleano, que na configuração aqui do Ellipse é o 6. E o endereço aqui do sensor, gente, do sensor 1, ele está no endereço 10. Então aqui, tá vendo lá? Lembra lá que a tag eu coloquei aqui no endereço 10? Então aqui eu vou colocar o endereço 10, né? Então acabei de fazer a configuração de uma tag. Se eu der o Start aqui, olha só que interessante. Vou pegar aqui, ó, a webcam. Deixa eu pegar o sensor. E já até tá comunicando já, tá? Não é esse sensor não, é esse aqui. O sensor 1 é esse aqui. Ó, olha só que legal, que magnífico. Vou aproximar, presta atenção aqui, ó. Vou até selecionar aqui, tá vendo? Onde está selecionado ali, ó. Presta atenção onde está escrito valor aqui, tá vendo? Onde está escrito valor. Nesse momento está bit 0. Por que está bit 0, professor? Porque, ó, no meu ladder, olha só que interessante. No meu ladder, deixa eu tirar. No meu ladder, a entrada DI00, né, não está acionada. Se a minha entrada DI00 não está acionada, a minha a minha memória sensor 1 não está com bit 0. Se aqui está em 0, ou seja, aqui não está acionado, a minha memória está com bit 0. Automaticamente, essa memória aqui vai aparecer em 0. Agora, olha só. Eu vou lá e vou aproximar o cadeado, né? Ó, aproximei aqui o cadeado. Olha só o que aconteceu. Aproximei o cadeado, gente. Olha lá na coluna valor. Olha para que informação que ele mudou. Ele mudou para a informação 1. Por que ele mudou para a informação 1? Porque aquela memória sensor recebeu aí bit 1.
Ou seja, aquela memória recebeu bit 1, que é oriunda daquele pulso na entrada DI00, né? Que é esse sensor que está enviando nesse momento, porque eu aproximei um objeto metálico, né? Na frente, né, desse sensor aqui, tá? A partir do momento que eu distancio o meu cadeado, ou seja, eu coloco aquele distante, o sensor para de mandar pulso, né, para o CLP, para aquela entrada do CLP, e automaticamente aqui aquela memória vai para 0 e aqui aparece 0 para mim, tá? Então a mesma coisa agora eu vou fazer com a tag do sensor 2. Então vou criar aqui, ó, vou até copiar essa tag, dei um Ctrl+C, Ctrl+V, só vou mudar o endereçamento agora, tá? Mudei aqui o endereçamento. Agora, gente, os dois sensores estão funcionando. Agora, olha só que mágica. Vou vir aqui na minha tela inicial e vou colocar dois objetos. Olha só os dois objetos que eu vou colocar aqui. Eu vou colocar essa lâmpada apagada aqui, ó. Vou colocar essa primeira lâmpada apagada e essa segunda lâmpada apagada aqui, ó. Vou chamar isso aqui de sensor 1, sensor 1 e sensor 2, tá? Nesses dois objetos aqui, eu vou fazer uma conexão, uma associação. Qual que é a associação, professor? A associação com essas tags, com essa configuração, com esse endereçamento que eu fiz aqui, que automaticamente está configurado aqui com o CLP, né? Então eu vou chamar aqui, ó, nas imagens, uma conexão digital. Toda vez que eu receber bit 1 daquele do PLC, eu estou indicando que o sensor está acionado, então eu vou mostrar uma lâmpada acesa. Toda vez que eu receber bit 0, eu vou mostrar uma lâmpada apagada, tá? Cadê aqui? Lâmpada apagada. E aqui eu vou chamar a tag que eu criei, chamada de sensor 1. A mesma coisa eu vou fazer aqui com o segundo objeto, né? Vou vir aqui em File Name, conexão digital. Toda vez que ele receber bit 1, ele vai mostrar um LEDzinho verde. Toda vez que ele receber bit 0, ele vai mostrar um LEDzinho apagado, né? Agora, nesse caso aqui, o segundo LED seria com a lâmpada 2. Agora só, olha a mágica. Aqui está o meu software SCADA. Vou tentar fazer uma loucura aqui, tá? Vamos ver se eu consigo mostrar tudo ao mesmo tempo. Tem aqui o meu CLP. Estou aqui com o meu software SCADA, que eu acabei de criar e ele já está executando. E tem aqui minha webcam. Vamos ver se eu consigo fazer essa loucura aqui. Aí. Nesse momento, vou pegar um sensor aqui, ó. Olha só. Aproximei o cadeado no sensor. Vou até tirar aqui o dedo. Ó. Aproximei o cadeado aqui no sensor. Olha só. Presta atenção no que está acontecendo aí, ó. O cadeado está próximo do sensor. O sensor, neste momento, está enviando, né, bit 1 para a entrada DI00 no CLP. Olha aí embaixo aí no rodapé, a entrada DI00, está em vermelho, não está? Então o que está indicando aí? Essa entrada está acionada, está mandando bit 1 para a memória sensor 1. Essa memória sensor 1 está interligada numa tag que está configurada no supervisório, né, que está endereçada no endereço 10, no supervisório. E esse objeto aí que vocês estão observando aí na tela, que é essa lâmpada verde aí, esse LED verde, ele está configurado para receber esse pulso, ou seja, para alternar. Quando for verde, quando ele receber bit 1, né, nessa variável sensor 1, ele fica verde. Quando essa variável sensor 1 receber 0, ele vai mostrar o LED apagado. Olha agora eu vou distanciar o cadeado, né? Então o sensor vai passar a enviar bit 0, né? Se você observar aqui, ele não está enviando, né, nenhuma informação para esse sensor nesse momento. Aqui a saída está aberta, ou seja, está enviando bit 0, ou seja, essa variável sensor 1 está em nível lógico 0. Se aqui está em 0, aquele objeto que eu configurei no meu supervisório vai mostrar, né, uma lâmpada apagada, né? Eu configurei para trabalhar assim.
Agora eu vou pegar o outro sensor, que é o sensor 2, que eu configurei. Olha lá. Vou vir aqui. Vou aproximar. Tá vendo? Olha a segunda linha. Não ficou vermelha, gente? A entrada DI1, né, 01, ficou em nível lógico 1, ou seja, acionou, mandou bit 1 para variável sensor 2, que seria a memória sensor 2. Essa memória sensor 2 está configurada no endereço 10 da rede Modbus. Esse endereço 10 está vinculado, né, com esse objeto gráfico aqui no meu supervisório. Tá? Então funcionou perfeitamente aí a minha aplicação. Tá? A tag, pessoal, que eu estava comentando com vocês é exatamente essa daqui, né? É exatamente essa configuração que eu fiz aqui, ó. Tá vendo aqui que eu coloquei o endereço 10 e o endereço 11 aqui no meu supervisório? Esse endereço 10 e esse endereço 11 são os mesmos endereços, né, desse sensor 1 e desse sensor 2. Se você for olhar aqui no meu PLC, deixa eu tirar aqui a conexão. Se você for olhar aqui no PLC, é o mesmo endereço aqui do 10 e é o mesmo endereço aqui do 11. Você encontra aqui, ó, sensor 1 endereçado no 10, sensor 2 endereçado no 11. E aqui no ladder você vê sensor 1 e sensor 2. Toda vez que o sensor mandar uma informação na entrada DI00, ele vai mandar bit 1 para essa memória sensor 1, essa memória sensor 1 vai mandar bit 1 para esse endereço 10, e esse endereço 10 aqui está configurado nessa tag aqui do supervisório chamado sensor 1. E essa tag do supervisório está linkado neste objeto aqui, né, que é um LED. Eu chamei de LED aqui, né? E este LED aqui vai trabalhar assim. Toda vez que essa tag receber bit 1, eu vou mostrar a imagem de um LED verde. Toda vez que receber bit 0, eu vou mostrar uma imagem de LED apagada, né? E assim acontece para o sensor 2 também, tá? Então, basicamente, é esse o processo, gente. Eu fiz aqui um modelinho, né, de um software SCADA bem simples, né, um software SCADA aí bem básico, né, conectando dois sensores aí no CLP e trocando dados aí com o próprio software SCADA. Então, aí, este aqui é o objeto de viewer. Então, presta atenção. Este aqui é o objeto de viewer. Isso aqui é o viewer, né, o módulo de viewer. Este aqui é o objeto de comunicação, ou seja, essa aqui é a interface de comunicação. Esse software em si é a interface, é o ambiente de programação do engenheiro, né? Ou seja, do técnico de automação em si que vai desenvolver a programação. Aqui eu criei uma tela, né? E coloquei os objetos gráficos aqui, tá? Ou quando você desenvolver essa aplicação, né, você vai salvar no computador do cliente somente esses dois arquivos aqui, que são esses executáveis, né? Se eu fechar aqui a aplicação, ó, o cliente não precisa ter acesso a esse cara. Vou até fechar ele aqui, ó. É só o cliente dar um duplo clique aqui, ó, e ele já vai abrir a tela do software SCADA, ou seja, ele não tem acesso ao seu projeto, a não ser que você forneça, né? Então esse cara aqui é o viewer, né? E esse arquivo aqui é referente ao driver de comunicação. Gente, parece ser uma chuva de informações, mas é mesmo, é realmente uma chuva de informações, né? Mas o intuito aqui é demonstrar para vocês como é um software SCADA e como ele pode ser aplicado, né? E como é desenvolvido um software SCADA, nem que seja o mais básico possível, como eu fiz aqui, tá? Eu vou encerrar essa videoaula por aqui e vou pedir para vocês, como tarefa avaliativa dessa semana, eu até pensei em pedir para vocês desenvolver algo prático, mas eu vou abortar essa missão para essa semana, porque ficou muito longo, né? Essa aula ficou muito longa, essas duas aulas ficou bem puxada. Então, nessa primeira aula eu quero abordar esse conceito teórico, e na segunda aula eu vou gravar aí para vocês, né, uma partezinha prática. Eu quero que vocês repliquem esse projeto, mas numa outra aula, não nessa, numa outra, tá? Nessa aula eu quero que vocês desenvolvam para mim a listinha de exercício teórica, tá? Como tarefa avaliativa, ao qual eu vou disponibilizar aí para vocês aí no portal, tá? Na próxima aula, aí sim eu desenvolvo com vocês, eu quero que vocês desenvolvam um projetinho bem básico, tá? Igualzinho eu fiz aqui, eu quero que vocês desenvolvam um software SCADA na casa de vocês, mas assim, algo bem básico, da forma como eu fiz aqui. Só que se eu passar para essa aula, vai ficar muito puxado, muito longo, tá bom? Então, para essa aula, vamos ficar só com essa parte teórica e com essa demonstração prática. E na próxima a gente inicia aí o desenvolvimento. Ok, pessoal? Então, até a próxima.